Olá, irmãos, que alegria mais uma vez estarmos juntos nessa 13ª semana da nossa fundamentação. Hoje, terça-feira, estamos vendo sobre a vida da igreja, como funciona a igreja, né? Então hoje, nesse tema do serviço dos santos, vamos saber o que Deus nos chamou para fazer, para estarmos com Ele, para fazer o que Ele nos mandou. Mas vamos ver o texto que nos fala bem claro sobre isso. 1 Pedro 2,9 diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então hoje está claro esse texto nos revelando a vontade de Deus de estarmos com Ele, estarmos diante dEle, mas também de servirmos a Ele e levarmos esse propósito, esse evangelho para outros. A palavra aqui então nos fala sobre esse sacerdote. O que significa? É aquele que representa Deus perante os homens e intercede pelos homens diante de Deus. Tem duas funções, diante de Deus e diante dos homens também. Quando Deus tirou a Israel do Egito, manifestou a intenção que todos os da nação fossem sacerdotes. Isso está aqui em Êxodo 19, no capítulo 19, versículos 5 e 6. Vamos ler juntos aqui? Diz assim: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Desde lá, então, desde cedo, Deus já estava chamando um povo para estar diante dele, sendo sacerdote. Então, para que outras nações ou toda a humanidade estivesse, então, vindo a conhecer a Deus, tendo em vista sempre o propósito eterno de Deus ter uma grande família com toda a raça humana, reconciliando a todos com Ele. Todavia, o povo rejeitou a vontade de Deus. Isso está em Êxodo 19, no capítulo 19, versículos 12 e 13. Diz aqui: Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: Guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis no seu limite. Todo aquele que tocar no monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. E aqui no versículo 20, 18 a 20, diz assim: Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, e o clangor da trombeta, e o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: Fala-nos tu, e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: Não temais, Deus veio para vos provar, para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Então tá aí, Deus estava alertando o povo a não pecar, gerando o temor dele no coração, mas o povo teve medo e se afastou de Deus, pedindo que Moisés então estivesse falando com eles e não Deus diretamente. Estavam com medo aqui. Em Números, no capítulo 3, versículo 1 a 6, diz assim: São estas, pois, as gerações de Arão e de Moisés no dia em que o Senhor falou com Moisés no monte Sinai. E são estes os nomes dos filhos de Arão, o primogênito, Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, os sacerdotes ungidos, consagrados para oficiar como sacerdotes. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor quando ofereciam fogo estranho perante o Senhor, no deserto do Sinai. E não tiveram filhos, porém Eleazar e Itamar oficiaram como sacerdotes diante de Arão, o seu pai. Disse o Senhor a Moisés: Faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam e cumpram seus deveres para com ele e para com todo o povo, diante da tenda da congregação, para ministrarem no tabernáculo. Terão cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e cumprirão o seu dever para com os filhos de Israel no ministrar no tabernáculo. Então estava aí bem claro como o Senhor estava chamando agora apenas uma tribo, já que o povo havia rejeitado esse sacerdócio conjunto de todos, né? Diz assim:
Deus tomou uma das tribos de Israel e constituiu como uma tribo sacerdotal. Eles seriam intermediários entre Deus e os homens. Quando faz a declaração acima, Pedro descreve o rompimento da igreja com séculos de tradição judaica, onde foi estabelecida uma casta sacerdotal, em que poucos tinham acesso a Deus e o serviam. Então, quando Paulo diz que todos agora são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, estava dizendo que todos são chamados para estar diante de Deus e para servi-lo. Tal limitação mudou completamente com a vinda de Jesus, quando então estavam lá nesta casta sacerdotal. Não somente temos acesso a Deus, como fomos todos chamados para servi-lo como sacerdotes, com o mesmo objetivo, fazer discípulos de todas as nações. Está muito claro lá em Mateus 28, 18 a 20, que nos diz lá, né? Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar ou praticar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, nos mandou fazer discípulos batizando, ensinando-os a praticar a palavra de Deus. Com o passar do tempo, essa verdade foi esquecida muitas vezes, surgindo uma divisão na igreja entre clero e leigos, que não corresponde à vontade de Deus para o seu povo. O desafio é preservar a visão e a prática que os irmãos viveram na igreja no seu início, onde todos eram sacerdotes, não mais no sentido de intermediários entre leigos, que são meros espectadores, e Deus, mas como embaixadores. Isso está em 2 Coríntios 5,18, nos fala assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou o ministério, a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilies com Deus. Então está aí Deus nos chamando a esse ministério, a essa palavra de reconciliação para com Ele. Então, veremos que a estrutura deixada por Jesus e os apóstolos visa favorecer o desenvolvimento do serviço dos santos. Se a igreja avançar nesta prática, o corpo de Cristo será bem edificado, o corpo edificando o corpo, todos participando nessa edificação. Tremendo. Então, como deve ser o serviço de edificação da igreja? Será que só apenas alguns homens fazem esse serviço? Aqui em Efésios 4, 11, 12, fica bem claro que não, todos são chamados, né? Diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, quem é que edifica o corpo? O desempenho do serviço dos santos, quando os santos estão sendo aperfeiçoados, retamente ordenados para esse serviço. No texto acima, Paulo define como responsabilidade principal dos apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e mestres o aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, o que é isso? A palavra no grego significa katartismos, que significa colocar em ordem a igreja para que ela possa prestar o serviço dos santos. Então a palavra, que segundo o original ficaria melhor traduzida por preparação ou equipamento, equipar os santos. Ou seja, estes homens dons, apóstolos, evangelistas, pastores, mestres, profetas, eles são então chamados para usar a graça que receberam para que possam edificar o corpo. Então, ou seja, esses homens dons não apenas possuem graça no que fazem, mas foram designados pelo Senhor principalmente para equipar
e articular os irmãos para que eles desempenhem o seu serviço e, como consequência deste serviço, a igreja seja edificada. Então não é sobrecarregar pastores, evangelistas, mestres e eles fazerem a obra. Não, a igreja realiza a obra de Deus, cada um ajudando ao seu próximo, amando ao próximo, servindo, usando as mutualidades. A edificação, portanto, não é resultado apenas do trabalho dos pastores ou mesmo dos demais homens, dons, mas sim fruto do serviço de todos os santos, cada um exercendo a sua função. Uma frase conhecida aqui entre nós é que o corpo de Cristo é que edifica o corpo de Cristo. Tu faz parte, eu faço parte desta edificação. Vamos buscar a revelação, vamos ver o que vimos hoje nesse estudo. O que é um sacerdote? Aquele que está diante de Deus, leva Deus para os homens e leva as demandas dos homens diante de Deus. Com a vinda de Cristo, quem são esses sacerdotes? Agora somos todos nós chamados para servir ao Senhor. Qual o serviço dos santos? Então, qual o serviço dos santos? Edificação da igreja. Todos são chamados. Então, quem edifica o corpo de Cristo? O corpo de Cristo é que edifica o corpo de Cristo. Deus abençoe a tua vida e até amanhã. Nos vemos quarta-feira com mais meditação sobre a palavra de Deus. Deus abençoe a tua vida e família e até a próxima.